Culto de ensino é sempre bom, onde nós aprendemos a palavra de Deus, e cada terça-feira o Senhor tem nos reservado temas e mensagens que falam no dia a dia do nosso viver. São mensagens aplicadas para o nosso coração, porque a Bíblia, ela é, como diz Billy Graham, mais atual que o jornal de amanhã. Ela é sempre nova, ela sempre nos traz revelações para o agora. Ela não é só um livro histórico, ela é um livro atual. E sim, nela nós podemos nos deleitar em qualquer assunto. Por exemplo, o assunto que falaremos hoje, você não vai encontrar palavras como jogo de azar, loteria, rifa, bingo. Você não vai encontrar, mas você vai encontrar princípios que nos ensinam a fugir dessas coisas. Então, nosso tema hoje é vícios e jogos de azar. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? E por que nós vamos falar sobre esse assunto hoje? Porque eu vi uma pesquisa recentemente, Poder 360, e essa pesquisa, ela fez um apanhado entre religiosos, católicos e evangélicos. 41% dos entrevistados dizem que jogam em algum tipo ou espécie de jogo de azar, principalmente voltado às bets, que são os jogos esportivos que estão dominando o Brasil. Não, deixa eu corrigir, está dominando o mundo. Para vocês terem ideia, o Brasil hoje, ele está em primeiro lugar dos que mais acessam bets esportivas, apostas esportivas. O Brasil está em primeiro lugar. Só perde para o Reino Unido. Em termos de movimentação financeira, o Brasil fica atrás dos Estados Unidos, porque Estados Unidos, o acesso é menor, mas o volume de dinheiro é maior. O Brasil ocupa a 5ª posição em movimentação financeira desses jogos. Nessa mesma pesquisa, 41% jogam alguma coisa evangélicos, ok? Evangélicos, 41%. E a pesquisa ainda chegou ao entendimento do nível de endividamento. Aí o nível de endividamento, ou a porcentagem, se iguala entre cristãos e católicos, 35%. Então, 35% dos que foram entrevistados e que jogam, dizem estar ou já passou por endividamento. Isso significa que a correria, ou melhor dizendo, e a aplicação em jogos, ela vai resultar no pior, dívidas. Então, irmãos, eu só estou dando alguns dados aqui para a gente começar o entendimento do que é jogo de azar e por que nós cristãos devemos evitar estas coisas. 1 Timóteo 6, eu acredito que você já deve ter a sua Bíblia aberta aí. Deixa eu ler para começar o assunto. Eu vou ler o versículo 7, 1 Timóteo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas, desejos descontrolados e perniciosas, perigosas, nocivas,
as quais afogam os homens na ruína. Olha isso aí, irmãos. Afogam os homens na ruína e na perdição. Isso aqui é endividamento, viu? É afogar a pessoa na ruína, afogar a pessoa na destruição. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O mal tem uma raiz. Diga comigo, o mal tem uma raiz. E como se chama essa raiz? Cobiça. É o nome dessa raiz. Se tem raiz, isso significa que o mal pode frutificar. Então a Bíblia manda cortar o mal pela raiz. Com a cobiça, você não alimenta a cobiça. Você corta a cobiça pela raiz. Então, se você tem um coração cobiçoso ao dinheiro e faz uma fezinha, se é assim que usa o termo, né? E decide fazer fezinha, joguinho de vez em quando, e o seu coraçãozinho tem raiz de cobiça, isso significa que essa raiz pode crescer, dominar teu coração e te afastar da fé. Isso é muito sério, gente. Vamos acompanhar o texto. O amor do dinheiro, cobiça, é a raiz de todos os males. Alguns, e graças a Deus que não são todos, né? Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, sofrimentos. É o resultado de quem endivida, é o resultado de quem joga, é o resultado de quem é cobiçoso. Dor, sofrimento, ruína e perdição. Meu irmão, pode acabar o culto aqui já, não é? Já entendeu já, né? Só aqui já é o suficiente. Eu não preciso nem ler mais texto da Bíblia. Só aqui já é o suficiente para você fugir disso. Mas eu vou dar sequência com algumas coisas muito importantes aqui para a gente embasar aquilo que a gente quer falar hoje aqui. Vamos lá. A raiz por trás de todo jogo de azar é a cobiça. Acabamos de falar. E a cobiça é chamada na Bíblia de pecado. O jogo por si só é pecado? Não. O jogo por si só não é pecado. Mas a cobiça que movimenta o jogo é. Portanto, se eu tenho algo por trás do jogo que movimenta meu coração, que é o amor ao dinheiro, por que brincar com esse perigo? Por que brincar com estas coisas? É como as pessoas dizem, pastor, não é pecado beber, é pecado se embriagar. Mas a embriaguez vem da onde? Do beber. Então, é lógica, gente, né? Se não é pecado beber, mas é pecado embriagar, e para eu me embriagar eu tenho que beber, então eu tenho que fugir do quê? De beber, horas. Porque é através do beber, e é beber, não é beber de mulher não, é através do beber, né, que nós nos embriagamos. Então é uma questão óbvia, é uma questão lógica. Eu não posso me dar ao luxo de beber um copo, se esse copo pode me dominar amanhã. Então eu tenho que cortar o mal pela raiz. Pronto, é isso. O jogo, ele entra no mesmo princípio. Ele por si só não é o pecado, mas a cobiça que movimenta o jogo é que te leva ao pecado. Deus nos ensinou a prosperar pelo trabalho e não pela sorte. O cristão deve viver pela fé e não pela sorte, pela graça e não pela ganância, ok? O que são jogos de azar? Jogos de azar é o ganho, ou qualquer jogo, melhor dizendo, em que o ganho e a perda dependem principalmente da sorte, probabilidades ou eventos aleatórios, e geralmente envolve apostas financeiras. Jogo de azar normalmente envolve dinheiro.
Envolve dinheiro. Se tem dinheiro, ele se torna jogo de azar. Mas, pastor, por que não é jogo de sorte e é sim de azar? É de azar porque todo mundo joga e só um ganha. Por isso que é jogo de azar. Se fosse o contrário, se todo mundo ganhasse e ninguém perdesse, aí a gente ia chamar jogo da sorte. Mas é jogo do azar. Por que jogo do azar? Porque todo mundo acredita que vai ganhar e sempre perde. Todo mundo investe achando que vai dar retorno e só toma prejuízo. Todo mundo fica iludido, acreditando que vai conquistar e só vai se afundando e perdendo. E quem ganha? A banca ganha. Só a banca ganha. Só as grandes big techs ganham. Só os grandes que estão por trás manipulando que ganham. Só eles ganham. Nós em tese, tá bom? Nós que eu digo, o povo, né? Nós, homens, pessoas que acreditamos em jogos de azar, só temos azar e perdemos. Por quê? Porque não é feito para ganhar, é feito para perder. Olha a loteria, gente. Quantas milhões de pessoas jogam na loteria por dia? Quanto de investimento é feito na loteria por dia? E é feito um sorteio, eu não sei exatamente as regras, acho que é por ano, né? Um sorteio para ganhar um milionário. E quem é esse milionário? Ninguém sabe de onde ele é. Quem que é esse bilionário? Ele aparece, some, daqui a pouco dizem que ele perdeu tudo. É uma mutreta danada, irmãos. É uma mutreta danada. Mas vamos lá. Jogos de azar, cassino, roleta, caça-níquel, apostas esportivas, as bets, jogos online, tigrinho. Irmão, está matando gente, irmão. Está endividando famílias. Isso está destruindo casamentos. Jogos online. Você começa com um joguinho bobo ali, daqui a pouco você vai viciando naquele negócio e as propagandas. Compre ficha, compre não sei o quê, compre não sei o quê, compre não sei o quê, e vai, aquele negócio fica pulsando e você quer vencer os níveis, você quer passar as fases, e você vai investindo o seu dinheiro naquilo, daqui a pouco você está dominado por essas coisas. Cuidado, isso pode destruir sua vida. Loterias, bingos, rifas. Ixi, eu vou pegar as rifas missionárias agora, hein? Rifa missionária. Tem rifa missionária, pastor? Tem, irmão, rifa missionária. Fala para mim, irmãos, que rifa é essa que dá lá um negocinho de 200 conto para arrecadar 2, 3, 5, 10 mil, só um ganha? Isso é jogo de azar, a mesma coisa, irmão. Rifa para cantina de igreja, rifa para comprar não sei o que da igreja, rifa. Igreja não faz rifa. Está gravando? Depois a gente edita. Igreja não faz rifa. Eu sei que eu vou apanhar depois dessa, mas fazer o quê? A igreja tem dono do ouro e da prata, que sustenta ela. A igreja é abençoada pelo Deus dos deuses, para que você dizime e oferte, para que a igreja avance na construção. Não precisa de rifa. Depositar a nossa fé e sorte em rifa não faz jus às Escrituras. A gente não precisa disso, irmãos. Mas, infelizmente, alguns acreditam que isso é inofensivo. E acreditam tanto que usam esses meios para promover jogos de azar. Você quer fazer diferente, irmão? Faz diferente. Para que fazer rifa? Irmãos, nós estamos aqui, vamos construir a igreja, nós estamos precisando de uma oferta, faça o Pix, e eu vou te dar o quê, pastor? Nada, Deus vai te abençoar. Pronto, dá de coração, meu irmão. Agora, para que eu vou comprar uma rifa esperando ganhar meu pai do céu, uma cesta de chocolate? Você nem come chocolate. Deixa eu pular isso aqui, senão vai me bater. Vamos lá, cartas, raspadinhas, né? Pastor, carta é pecado? A carta em si não, quando você usa para o lazer, mas se envolver aposta,
entra no jogo de azar. Ok? Então, tudo que envolver aposta e dinheiro, irmão, sai fora. Crente não aposta. Não aposta. Não aposta em cavalo, não aposta em briga de galo, não aposta, né? Não aposta em UFC, não aposta em bets, não aposta em nada. Crente não aposta em loteria, e não aposta em bingo. Se o bingo for com sua família só para brincar, vale. Agora, se tiver dinheiro no meio, sai fora. Não é conivente com esse tipo de prática. Cristão não joga, não aposta. E eu vou te dar os princípios. Eu só estou falando, pastor, você está falando. Não, eu vou te dar os princípios. Eu só estou colocando os pontos aqui agora. Vamos lá. O jogo por si só não é pecado, eu já falei. Mas os fatores que acompanham os jogos, sim. Quais fatores que acompanham o jogo de azar? Existem 4 fatores que eu quero abordar hoje. O fator moral, o fator social, o fator psicológico e o fator espiritual. Esses 4 fatores acompanham os jogos de azar. Mas antes de falar sobre os fatores, deixa eu só pontuar aqui tipos de jogos que normalmente não estão na prateleira de jogos de azar. Nós temos, por exemplo, jogos de habilidade, jogos de destreza e de conhecimento. São jogos cujo resultado depende principalmente da habilidade mental, física do participante, e não da sorte, não do acaso. Jogos, por exemplo, de xadrez, de dama, de cartas, que não envolve aposta. Jogos esportivos, como futebol, basquete, atletismo. Jogos eletrônicos, que não há também apostas. Jogos de perguntas e respostas. Esses jogos não têm nada a ver com jogo de azar. Inclusive, existem alguns benefícios desses jogos, como o estímulo do raciocínio, da disciplina e do autocontrole. Existem aqueles jogos que promovem aprendizado e desenvolvimento pessoal e podem ser usados para educação e recreação saudável. Esses tipos de jogos não são jogos de azar. Jogos de competição esportiva, por exemplo, que são disputas físicas ou mentais em que se busca superar o oponente segundo regras claras e justas. Por exemplo, futebol, vôlei, corrida, lutas. Inclusive tem crentes que falam, pastor, o UFC é pecado? Não é pecado. Por quê? Nós estamos 2 esportistas treinados que lutam com regras. Eu sei que o negócio é violento, né? Eu não sou muito fã, não, mas tem gente que gosta, né? São pessoas que são treinadas, que lutam com as mesmas regras para um fim específico. E onde é que está o pecado? Em quem aposta nos 2. É igual apostar em galo, é igual apostar em cavalo. Você está apostando em quem vai vencer? É a mesma coisa. Então, você assistir uma coisa, apostar é outra. Então, a luta em si não tem nenhum tipo de problema. Incentiva a disciplina, foco, trabalho em equipe, promove saúde, interação social e podem ser usados em contextos educativos. Jogos educativos e didáticos, como jogos de perguntas e respostas, simulações educativas, jogos de memorização, tudo isso promove aprendizado. Jogos recreativos sociais, como jogos de tabuleiro em família, mímica, dominó, jogos infantis, jogos que promovem alegria entre a família. Não tem dinheiro, apenas lazer. Mas deixa eu só fazer um adendo. Eu disse que esses jogos não têm problema, mas eu preciso abrir um parênteses para dizer algo aqui. Esses jogos não podem se tornar prioridade na nossa vida. Esses jogos não podem inserir elementos mundanos ou dinheiro, porque senão eles podem sair da categoria de jogos saudáveis para jogos nocivos. O espírito competitivo não pode se tornar uma idolatria. Eu torço para o São Paulo, mas o São Paulo não reina meu coração. Eu não saio daqui para ir para o Morumbi e perder Santa Ceia. É só um exemplo, tá, irmão? Mas quem tem ouvido, ouça. É ou não é? Agora, ser doente por um time é idolatria. Isso pode se tornar um pecado. Você pode gostar de um time de futebol e não tem problema nenhum nisso. Só não pode essas coisas dominar o seu coração. Quando o ganho material substitui o valor moral.
quando você abre mão de valores e de princípios por causa de dinheiro, quando surgem apostas e manipulações de resultado em benefício de alguém, quando eles podem se tornar um vício, isso é perigoso, pode gerar desequilíbrio emocional, perda de tempo. Quando associados a apostas financeiras, todos esses jogos que eu acabei de falar aqui são inofensivos e de lazer, eles podem se tornar jogos de azar, na mesma prateleira. Então a gente precisa sim tomar cuidado. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu estava com meu tio já dorme no Senhor, mas ele estava em casa um tempo, né, e a gente gostava muito de brincar de dama, nós dois. Daqui a pouco a gente começou a jogar cartas, aí entre ele e eu, começou com as minhas irmãs, né? Aí começou a rivalidade, a disputa de cartas para ver quem ganhava mais rodadas, e foi indo, e a semana jogando toda vez, de noite chegava da escola, tomava café e jogava. Aí daqui a pouco, culto de terça, faltei, eu não era pastor, não era daqui, tá bom? Eu crente, menino na fé, ainda eu estava congregando, né? Jovem. Aí daqui a pouco meu pai, vamos para o culto? Eu falei, não, vou ficar aqui. Aí as irmãs também não iam. Aí quinta-feira tinha culto, eu não ia. Aí domingo, gente, domingo eu ia, né? Mas no outro domingo, não é que eu fiquei em casa? Para jogar baralho. Daqui a pouco joga lá e joga aqui. Meu pai falou, isso não está bom não, hein? Vocês estão ficando até 1, 2 horas da manhã. Não, mas é por diversão, Cuidado, meu pai falou, cuidado, que esse negócio não está bom, você está faltando culto, você não está indo mais para a igreja, cuidado. Chegou um dia que meu pai teve um sonho. Aí ele reuniu a gente, deixa eu contar o sonho. Quando ele falou o sonho, meu irmão, eu vi um cachorro preto andando em cima da mesa cheia de baralho. Eu fiz, Jesus. Falei, larga esse baralho aí, vamos para a igreja. Larga esse negócio aí, vamos para a igreja. Ou seja, o baralho em si não é o pecado, o jogo em lazer não é o pecado, só que isso começou a viciar, isso começou a tomar conta do nosso coração. A gente foi abrindo mão do culto, abrindo mão da oração, abrindo mão da palavra, para ficar numa mesa jogando, e isso começou a se tornar em pecado na minha vida. E esse cachorro preto era assim, Satanás, tentando nos enredar no engano para a gente sair da presença de Deus. Então esse é um alerta. Todo jogo em si não é o pecado, mas o que gira por trás dele sim, pode se tornar pecado. Agora vamos aos fatores. O fator moral. O fator moral dos jogos. Esses fatores morais, eles apelam, os jogos de azar, ao desejo de ganho sem esforço, contrariando o princípio bíblico do trabalho honesto. Ele incentiva a cobiça e o egoísmo, distorcendo a noção de mérito e justiça. Jogos de azar, eles, no fator moral, eles trazem ganância, eles trazem cobiça, eles trazem desonestidade. Quem é que numa aposta vai ser sincero com o outro e dizer, não, foi eu. Se você está apostando, você vai ser desonesto, vai enganar o outro. Engano, mentira, preguiça, irresponsabilidade com o trabalho e com a família, egoísmo, vaidades e principalmente injustiça. Todos esses quesitos aqui atrelam ao fator moral. E eu vou ler algumas referências bíblicas. Vai ser inviável eu ler todas e os irmãos acompanharem na Bíblia, porque aí a gente vai demandar muito tempo, mas vocês podem anotar e eu vou fazer a leitura por aqui. Primeiro, quando o assunto é fator moral, Deus estabeleceu o trabalho como meio de sustento. O jogo de azar, por outro lado, é um atalho. É uma tentativa de obter o que se deseja sem esforço. Isso fere o princípio divino do trabalho que Deus estabeleceu. Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo ensinando a igreja, ele diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Então Paulo ele fala, gente, você que furtava, você não, furtar é um desvio moral, caráter, não furte mais, agora você precisa trabalhar com as suas próprias mãos, porque isso é bom. Veja, Deus, ele disse para Adão, agora você terá que trabalhar, e vai ter que ganhar o seu sustento pelo seu suor. Foi Deus quem estabeleceu esse princípio. O princípio do trabalho é o trabalho que Deus estabeleceu. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo fala de novo, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo dava tanta relevância para o trabalho, que ele chegou a dizer, se você é preguiçoso e não gosta de trabalhar, você também não tem direito de usufruir nada. Então o trabalho dignifica o homem. Provérbios capítulo 10, versículo 4, o que trabalha com mão remissa, como assim? O que é preguiçoso empobrece, mas a mão dos diligentes, dos dedicados, enriquece. Então o que a Escritura está dizendo? A riqueza vem pelo trabalho. Pegou isso? A riqueza vem pelo trabalho. Quem estabeleceu o trabalho? Deus. Você vai trabalhar agora e vai ganhar com o seu próprio suor. Se a riqueza vem através do trabalho, então não podemos depositar a nossa confiança no jogo ou na sorte. Ganância e cobiça são pecados que a palavra de Deus condena. O jogador não aposta por necessidade, o jogador ele aposta por ganância, pelo desejo de ter cada vez mais. A cobiça sempre nos leva à idolatria, meus irmãos. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Avareza é idolatria. Colossenses 3:5, avareza é idolatria. Então, peraí, se eu sou uma pessoa avarenta, cobiçosa, gananciosa, o meu coração está no dinheiro, e Paulo fala que a raiz do mal é o amor ao dinheiro. Jesus disse que nós não podemos servir dois senhores, ou a gente serve a Deus ou serve o dinheiro, ele chama de mamon. Ou você ama e honra a Deus, ou você ama e honra o dinheiro. Não dá para servir os dois. Ou o seu coração é do Senhor, ou o seu coração é do dinheiro. Por isso está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Cuidado com a avareza, porque você não é medido pelo que você tem. Cuidado com a avareza, porque sua vida não se resume a bens financeiros e a dinheiro. Cuidado, acautelai-vos da avareza. 1 Timóteo 6, que nós lemos no verso 10, Paulo fala que os que querem ser ricos, avarentos, eles caem em tentação e cilada. Quem quer ser rico, isto é, avarento, cobiçoso, eles caem em tentação e ciladas. Provérbios, capítulo 28, versículo 22, o que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. Então o invejoso, o ganancioso, ele está sempre correndo atrás da riqueza. O jogador viciado, ele está sempre atrás da riqueza, mas mal ele sabe, o que vai vir para ele é a pobreza. Está escrito, Provérbios 28, 22. Provérbios 23, 4, segura essa: não esgote suas forças tentando ficar rico, seja inteligente. Meu irmão, tenha bom senso, use a sabedoria.
É a palavra, meu filho. Seja inteligente, tenha bom senso, use a sabedoria, não esgote suas forças tentando ficar rico, isto é, não use tudo que você tem para investir numa coisa que vai depender da sorte. Tenha bom senso. Se você quer investir em algo concreto que vai te trazer um retorno, se você é um investidor, é uma coisa. Agora, se você pega o seu dinheiro e começa a jogar em jogos de azar, isso é falta de inteligência, falta de bom senso. Não use o seu dinheiro para estas coisas. Isso só demonstra o seu nível de ganância e de cobiça e o seu desvio moral. Desonestidade e engano. Eu só estou pontuando e citando os textos. Provérbios 13:11. A riqueza adquirida às pressas diminuirá. Olha isso aqui, hein, gente. A riqueza adquirida às pressas, o que é riqueza às pressas? Riqueza rápida, dinheiro fácil. O dinheiro fácil vai diminuir, mas quem ajunta de pouco em pouco, terá aumento. Ah, meu Deus do céu, a palavra de Deus fala de tudo, meu irmão. Dinheiro fácil, dinheiro rápido, diminui. Vem a pobreza, vem a miséria logo, logo. Mas quando você vai ajuntando de pouco em pouco, através do trabalho, Deus vai prosperando, Deus vai abençoando e as coisas vão dando certo. Desconfie, meu irmão, em qualquer coisa que dá dinheiro fácil, desconfie. Pirâmide financeira, desconfie dessas coisas, não é de Deus não. Provérbios 21:6. Trabalhar para ajuntar tesouros com língua falsa é vaidade que conduz à morte. Isto é, ficar rico a nível de enganar as pessoas é mentira, e isso te levará à morte. Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, e nem usareis de falsidade com o seu próximo. O jogo mente e usa de falsidade com o próximo. Efésios 4:25. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Esse é o caráter moral de todo cristão. Preguiça, irresponsabilidade. Provérbios 6, versículo 9 ao 11. Até quando o preguiçoso ficará deitado? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Então o preguiçoso que não gosta de trabalhar, a pobreza vai chegar. O preguiçoso que não quer trabalhar, porque ele diz que fica trabalhando a vida toda, ganha pouco, e ele precisa de um investimento rápido, que dá um dinheiro rápido, só que enganando pessoas, esse, diz a Bíblia, virá a pobreza. É muito sério. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos trabalhadoras lhe trazem riqueza. Veja, é mão trabalhadora que traz riqueza. Segundo Tessalonicenses 3:10, eu já li. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Egoísmo, vaidade. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16:18. Gálatas 5:26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E agora eu concluo os fatores morais. A injustiça. A injustiça é a arma do jogo de azar. O jogo de azar é uma forma injusta de ganho. Por quê? Porque o lucro não é dividido para todo mundo. O lucro só vai para um. E para os outros, azar. E para os outros, dívida. E para os outros, choro, lágrimas. Um ganha e todos perdem. Isso é injustiça. Provérbios 16:8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Meu Deus do céu, eu vou transliterar na língua de hoje, de Fernando. Melhor é o pouco com trabalho do que grande riqueza de jogo ganhada de forma injusta. Melhor você trabalhar de pouquinho em pouquinho, só que de forma justa, Deus prosperando, do que você investir em rendimentos de jogos, mas havendo engano e injustiça. Deus não compactua com essas coisas. Provérbios 11:1.
O Senhor repudia balança desonesta. O que é uma balança desonesta? É a balança injusta. Deus repudia a injustiça, mas o peso justo lhe dão prazer. Deus tem prazer no trabalho, Deus tem prazer na justiça, mas Deus repudia e abomina a injustiça. Jeremias 22:13, ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos. Eita Deus amado, seus aposentos pela injustiça. Ai daqueles que constroem seus palácios, suas mansões, seus carros importados. Ai destes que constroem suas riquezas por meios ilícitos e corruptos. Ai desses que constroem seus aposentos, suas casas, por meio da injustiça. Ai destes. Deus está dizendo, ai de quem está ficando rico por intermédio de jogo, quem está ficando rico por intermédio de corrupção, de propina, lavagem de dinheiro. Ai destes, diz as Escrituras. Resumo: o cristão é chamado a viver de forma reta e responsável, confiando em Deus como fonte de provisão, e não em chances ou sortes. Confie em Deus com todo o seu coração. Amém, gente? Amém. De vez em quando vocês falam amém aí, para eu saber que vocês estão bem, estão respirando. Fator social. Agora vamos aos fatores sociais. Eu te apresentei alguns problemas que os jogos de azar no fator moral apresentam. E os fatores sociais? Olha só, gente. O vício em jogos de azar destrói relacionamento, gera dívida, cria um ciclo de desespero e vergonha. É uma das causas mais frequentes de divórcios, falências e violência doméstica. Fator social. Cassinos e apostas criam sistemas que enriquecem poucos e empobrecem muitos, explorando a esperança e o desespero dos vulneráveis. Isso é fator social. Do ponto de vista cristão, isso é um pecado social, pois alimenta a miséria e o vício dos outros. Eu nunca entrei num cassino, mas estudando o assunto, eu fiquei sabendo. Se você pegar ali o cassino mais famoso de Las Vegas, o ambiente é um ambiente, quase um ambiente de shopping. Sabe aquele ambiente de shopping, que você não sabe se é dia, se é noite? Por isso que você gosta de shopping, você não sabe se é dia, você fica lá. Você fica 3, 4 dias ali, perdido ali dentro, naquele ambiente mais luz mais baixa. Bebidas são baixíssimas e dependendo dos dias é de graça. Sabe o que é bebida de graça? Aí a gente se pergunta, bebida de graça por quê? Porque você bêbado não tem juízo e você joga. Põe a chave do teu carro, a chave da tua casa, pega todo o seu dinheiro e aposta porque você está bêbado. A bebida é de graça. Aí você está num ambiente que você não sabe se é de dia, se é de noite, a bebida toda hora passando e você bebendo, totalmente gratuito, e todo tipo de bebida e apostas altíssimas. Você entra rico e sai miserável. A mesa sempre ganha, a banca sempre ganha. Tem gente que sai dali e já se mata na hora. A mulher já separa, divórcios acontecem. Esse é o mundo dos jogos de azar. Aí a gente está cogitando, ouvindo falar, e que queria oficializar essas coisas no Brasil. No Brasil, ainda jogos de azar é crime. Ainda. Jogos de azar é crime. Só que sempre eles dão um jeitinho para tudo, né? Aí eles vão lá e pegam a loteria e falam que é do governo. Aí ele pega as bets, agora é totalmente legal. As bets pode jogar. Daqui a pouco tem cassino também no Brasil. Fácil, fácil. É só tributar e taxar, pronto, rapidinho vai ter. Só que aí, quem é que paga o pato? A sociedade. Aí a gente quer fazer trabalho social para tirar o marginal da rua, fazer trabalho social para revitalizar as pessoas, só que o governo cria sistemas e meios para marginalizar cada vez mais as pessoas, para empobrecer cada vez mais as pessoas. O governo rico por impostos e os moradores, cidadãos, pobres e miseráveis, esperando um Bolsa Família do governo. Esse é o clima do socialismo. Esse é o âmago
do comunismo. Empobrece as pessoas, enriquece o governo e você fica pedindo migalhas para eles. Endividamento e pobreza. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Tomar emprestado se torna servo de quem empresta. Vocês sabem que quem joga e joga muito, perde muito e toma emprestado para jogar mais e perder mais. Nós estamos diante de uma realidade terrível, porque você joga, perde, aí você precisa jogar para alimentar o vício, você não tem mais dinheiro, onde você vai pegar? Emprestado. E normalmente, quando as pessoas pegam emprestado, pega nas mãos de quem? Agiotas. E o agiota se torna senhor dessa pessoa, porque o texto fala que quando você toma emprestado, você se torna servo dela, ou paga ou morre. Aí compromete a família toda. É o marido, é a esposa, é o filho, é os pais, os sogros. Aí fica todo mundo descabelado, vendendo propriedades, vendendo imóveis para pagar a dívida, para não matar a pessoa. Veja onde nós estamos. E eu não estou falando em tese, não, eu estou falando a realidade. E isso está dentro das igrejas. Tem gente vindo para o culto no domingo e jogando a semana. Tem gente que não tem arroz para colocar dentro de casa. E tem dívida de 30, 40, 50 mil reais em tigrinho. Isso é muito sério, gente. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. E a gente não pode tratar isso como algo inofensivo. Ah, não, mas não podemos. Nós não podemos flertar com o diabo. Não podemos flertar com estas coisas. Por isso eu reafirmo: crente não joga nada. Não joga. E se jogar, arque com as consequências que são severas. Eu só estou alertando. Provérbios 21:17. O que ama os prazeres empobrece, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O que é amar o vinho? Amar os prazeres, luxúria, porque o dinheiro te traz isso, ele te vislumbra essas coisas. Você nunca vai prosperar na vida. O seu dinheiro fica tudo no vinho, o seu dinheiro fica tudo no azeite, o seu dinheiro fica tudo no prazer, porque você gasta tudo nessas coisas e nunca consegue prosperar. O vício, o jogo te leva para isso. Tende semeado muito, Ageu 1:6, e recolhido pouco, e quando recebe salário num saco furado. É a realidade do que é viciado, é a realidade de quem joga. O salário é dentro de um saco furado, cai e acaba. Ele não prospera, ele não triunfa, ele não anda, não dá dízimo na igreja, e o problema é o dízimo da igreja. Eu não dou dízimo porque não sobra. Claro que não vai sobrar, claro que não vai. Dá dízimo quem está debaixo da bênção, irmão. Se você está debaixo da bênção, sobra. Se você está debaixo da bênção, você dá dízimo. Agora, você não está, é por isso que não tem dinheiro para dar dízimo. É por isso que tem que primeiro pagar as dívidas, porque não sobra para dar dízimo. Reverte isso em nome de Jesus, que eu quero ver se Deus não vai te abençoar. Eu falei em dívida, os irmãos já ficam tudo uriçado já. Oh, Senhor, ajuda esses crentes, Senhor. Vamos lá. Falha na educação, a educação parental e a falta de exemplo para a família. Homens perdidos na hombridade não são mais exemplo para ninguém. Mulheres que deveriam dar exemplo para seus filhos estão atoladas em jogos. Que exemplo essa mulher pode ser? Para a filha, para o filho, ou para a igreja, ou para a sociedade num todo. Timóteo 4,12, seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Criminalidade, meu Deus,
aumenta o índice de furto. Você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Ou pega com a agiota ou vai assaltar, vai roubar. Furto, briga, ou me paga ou te bato, então vamos brigar, porque eu não tenho, é briga. Homicídio, não vai pagar? Pá, -1, morreu. Estelionato, por causa do dinheiro, pessoas são enganadas, roubadas. Os velhinhos, coitados, que só tem o dinheiro da aposentadoria, os sem vergonha tem condição de enganar os velhinhos, uns miseráveis desse. Ou aceita Jesus, vai para o inferno essas pragas. Como é que consegue enganar pessoas que têm o dinheirinho ali, coitado, só um salário mínimo, e ligam, enganam, entram na casa, roubam por causa do maldito dinheiro. Estelionato, não matarás, não furtarás, Êxodo 20, Romanos 13, amarás teu próximo como a ti mesmo, o amor não faz mal para as pessoas, 1 Pedro 4,15, que nenhum de vós padeça como um homicida ou como um ladrão ou um malfeitor. E eu encerro o fator social, divórcio e destruição da família, maior índice de divórcio por causa de jogo. 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado do seu, especialmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então o cara tem a capacidade de pegar todo o dinheiro dele e apostar, perder e deixar os filhos desamparados, a esposa desamparada. A mulher engana o marido, jogando, o marido está nem sabendo o que ela está fazendo, acha que ela está fazendo coisa boa e está jogando, enganando o pobre do marido que está trabalhando igual um cavalo para sustentar a família. E a mulher lá jogando, endividando. Qual é o resultado disso, irmãos? Divórcio. E eu não estou validando isso, eu não estou dizendo que está certo. Eu só estou dizendo o que está acontecendo. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. O povo de Deus é chamado a ser sal e luz nessa terra. Participar de algo que destrói família e gera miséria contradiz o testemunho cristão. Crente não compactua com essas coisas. E o fator psicológico? Aqui tem muita coisa, mas eu estou só correndo rapidinho aqui, o horário já está chegando já. O fator psicológico. Paulo ele fala no capítulo 6 de Timóteo, no versículo 10, que o amor é a raiz, o amor do dinheiro é a raiz de todo o males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muito sofrimento. Tormento, sofrimento, é psicológico, fator psicológico vindo de jogo. Quais são os fatores psicológicos que o jogo promove? Vício, compulsão, dependência, estresse, insônia, ansiedade, depressão, culpa, vergonha, desespero e suicídio. Tudo isso por causa de jogo. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você não pode permitir que o jogo te domine. Provérbios 25, 28, como cidade derribada sem muros é o homem que não tem domínio próprio. Isso aqui é pancada, hein, irmão? Como cidade derribada sem muro nenhum, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade ao léu, aos cacos. Assim é um homem que não consegue dominar. Se um joguinho te domina, você precisa rever seus conceitos. Você tem que se encurvar diante de Cristo, se libertar dessas coisas e pedir Jesus graça para você ter uma vida nova. Romanos 6,16, de quem vos apresentardes por servos de si mesmos, sois servos a quem obedeceis. Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os seus corações. Salmos 4, 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quem não joga, dorme em paz, tem pouco, mas tem paz, não é rico, mas tem paz. Tem gente que joga, mas não tem paz, porque a qualquer hora o cara pode bater na porta e matar. Tem gente que está endividada até os cabelos. Tem gente que já empenhorou
tudo que tem na vida dele, e ele não tem paz, mas nós cristãos temos paz, porque Deus me faz habitar em segurança. Culpa, vergonha e desespero, Mateus 27:3, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado. Agora eu pergunto para os irmãos, por que Judas traiu Jesus? Ou por que não? Pelo que Judas traiu Jesus? Dinheiro, 30 moedas de prata, dava para comprar um terreno na época. Jesus foi trocado por um terreno. E eu estou falando de dinheiro, quando os irmãos falam, por dinheiro, nossa, deve ter sido dinheiro de comprar uma cidade, não, de comprar um terreno. Isso significa que o valor era irrisório, 30 moedas de prata não valia tanta coisa. Então não foi só o dinheiro, foram os valores morais de Judas que foi corrompido. E o dinheiro, a cobiça, acabou fomentando, alimentando esse desvio de caráter de Judas. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso, meu Deus do céu, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. Então, quando ele percebeu a besteira que fez, veio o remorso. Aí ele foi e entregou de volta o dinheiro, só que os sacerdotes não quiseram aquele dinheiro, pegou o dinheiro e jogou, falou, você não quer? Então nós vamos comprar qualquer coisa, mas nós não vamos aceitar esse dinheiro, porque é dinheiro de sangue, então nós não precisamos desse dinheiro. Ele quis devolver o dinheiro, porém, ele estava apenas com remorso, com culpa, ele não se arrependeu, ele apenas teve culpa. Quem joga e perde, sente culpa no dia seguinte, ou na hora que perdeu. Quem joga e perde, sente vergonha do que fez, só que ele continua fazendo, ele não para, porque quem sente remorso, continua fazendo o erro. Judas não se arrependeu, e por que não se arrependeu? Porque ele não foi até Jesus pedir perdão pelo pecado dele. A Bíblia fala que ele foi numa outra direção, Mateus 27:5, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi se enforcar, porque quem sente culpa no coração, não busca o arrependimento, busca a forca. Tem gente se enforcando, tem gente se matando, tem gente tirando a vida, por causa de jogo, por causa de culpa, por causa de perdas e ruínas, porque não procura ajuda. E quem é ajuda para qualquer ser humano? Cristo Jesus. Aleluia. As pessoas estão igual Judas, viram as costas para Jesus, se afunda no dinheiro e nos jogos, e o final disso é a morte. Mas se nós olharmos para Jesus, por mais endividados, por mais ansiosos, por mais culpados, por mais desesperados que estejamos, Ele, Jesus, vai nos receber, vai nos abraçar, vai nos perdoar, vai nos dar uma nova chance, vai restaurar a nossa vida e vai nos libertar da culpa e nos fazer uma nova criatura. Então eu tenho um recado em nome de Jesus para todos vocês. Vocês não podem deixar-se dominar pelo medo e nem pela culpa, mas nós devemos nos lançar nos braços de Cristo e sermos libertos de qualquer sentimento de jogo, para a glória do Senhor. O jogo escraviza a mente, mas Cristo liberta. O jogo, o cristão, ele deve buscar autocontrole, contentamento e confiando que Deus supre as suas necessidades. E eu finalizo, bem objetivo, o fator espiritual. No coração do jogo está o desejo de obter o que pertence ao outro, ou a outro, alimentado pela cobiça e pela incredulidade. O jogador deposita sua esperança na sorte, uma forma moderna de idolatria. Sorte é só um vulgo para ganância e avareza. Quais são os fatores espirituais que o jogo promove? Primeiro, esfriamento e abandono da fé. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 6,10. Quem está com essa cobiça desviou-se da
fé. Quem ama o dinheiro desviou-se da fé. Olha o problema espiritual de quem é viciado em qualquer coisa movido por dinheiro. No nosso caso aqui, jogos de azar. O desejo constante de ganhar cada vez mais suprime a voz da consciência e apaga a sensibilidade espiritual. Quem gosta de ganhar e ganhar e ganhar, o dinheiro vai ser seu dono e ele vai ser um idólatra, abandonando a fé no Deus Todo-Poderoso. E por falar em idolatria, mais uma vez cito as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou o dinheiro, Mateus 6, 24, Colossenses 3, 5, avareza é idolatria, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Deus não divide sua glória com ninguém, Deus não divide sua glória com o dinheiro não é mau. Agora, se você amá-lo e colocar acima de Deus, se tornará um pecado na sua vida, e isso é idolatria. Você governa o dinheiro não é teu dono, ele não pode te governar. Falta de contentamento e falta de paz. Pessoas viciadas em jogos nunca têm paz na sua alma, nunca se contenta com nada, nunca está satisfeito com nada. E a ordem bíblica, em 1 Timóteo 6,8, é o oposto disso. Tendo, porém, sustento e com que se cobrir, estejamos com isso contentes. A Bíblia não está fazendo apologia à miséria, e nem está fazendo apologia à pobreza. Paulo está fazendo apologia ao contentamento, à satisfação. Tem gente que não tem muito, mas é satisfeito. Agora tem gente que tem muito e ainda assim vive descontente. Então não é a questão do ter, é a questão do ser. Eu sou contente, sou satisfeito. Eu tenho no meu coração a gratidão por aquilo que Deus me fez. Eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Aleluia. Provérbios 16, 33. Falta de confiança em Deus. O problema do jogador, ele tira de Deus e deposita a sua fé em números, cartas, máquinas, trocando a fé verdadeira por superstição. Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço, no colo, ao acaso, mas é do Senhor que procede toda a determinação. Tem gente que confia na sorte, só que o problema da sorte é que ela é jogada no acaso. Pode vir ou não vir, pode acontecer ou não, só que é do Senhor que as decisões aparecem, que as decisões elas surgem. Salmos 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Jeremias 17, 7, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O cristão não depende de sorte ou do acaso, mas da soberania de Deus. A fé substitui a sorte e a gratidão substitui a cobiça. Conclusão: os jogos de azar representam uma forma moderna de corrupção espiritual, gente. Jogos de azar prometem prosperidade, só que passa por cima de princípios. E esses princípios que eu falei aqui nessa noite. A Bíblia não vai mencionar a palavra cassino, não vai mencionar a palavra loteria, não vai mencionar a palavra jogos de azar. Só que os princípios que aprendemos aqui são suficientes para condenar essas práticas. Cobiça, injustiça, amor ao dinheiro, falta de confiança em Deus, são fatores suficientes para a gente ficar longe de jogos de azar.
Jesus disse em Mateus 6,19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o teu coração está em Deus, não vai amar dinheiro e nem vai entregar sua vida para Ele. Se o seu coração está em Deus, você viverá para a glória dEle. Valorize o trabalho, valorize o contentamento, a satisfação em Cristo. Evite qualquer forma de aposta, mesmo aquelas mais inofensivas. Ame a Deus e não ao dinheiro. E se você conhece alguém que está hoje preso nas amarras do vício dos jogos, você precisa orar por ele, você precisa aconselhá-lo a se libertar disso, a tomar a decisão, dar meia volta, não fazer como fez Judas, fugir para o lado errado, mas fugir para a presença de Deus, se deleitar na palavra de Deus, porque há sim libertação. Ou a gente crê que Jesus liberta das amarras do jogo, ou a gente rasga a Bíblia e para de pregar. Jesus sim liberta, Jesus sim restaura famílias, casamentos, mas nós precisamos fazer o oposto de Judas, se lançar aos pés do Salvador, pedir perdão, e Ele é poderoso para nos restaurar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar